Capítulo 1. Origens e formação das legiões romanas. A antiga era do Reino Romano é envolta em mistério. No entanto, sabemos que ela estava longe dos anos culturalmente sofisticados e dignificados da República posterior. Em vez disso, o Reino de Roma era um período marcado por pobreza, sujeira e violência. Nos primeiros tempos, é provável que a forma romana de travar guerra não fosse significativamente diferente da de outros povos itálicos. Guerras locais e expedições de pilhagem frequentemente envolviam vários clãs agindo em conjunto. Dentro desses bandos de guerra estavam os guerreiros de cada clã. O conceito de uniforme era inexistente e a qualidade e quantidade de armas e equipamentos variavam enormemente. Os guerreiros dos clãs não usavam armadura, e seu equipamento típico consistia em um escudo e duas lanças, uma para ser arremessada como arma de arremesso, enquanto a outra era mantida para golpes de estocada. Nesse período, um guerreiro do clã que conquistasse poder e prestígio suficientes, inevitavelmente acabaria na posição de chefe do clã, chieftain. O chefe do clã atuava como líder e mantinha unidos os clãs inquietos. Sua outra função, igualmente importante, era dividir cuidadosamente o saque. O prestígio de um chefe era julgado pelo butim que ele podia conceder ao seu clã. Isso também se estendia ao seu próprio armamento pessoal. Os chefes frequentemente se apresentavam resplandecentes, com capacetes de bronze brilhantes, peitorais e grevas. Suas espadas, também de bronze, eram projetadas principalmente para golpear, mas também podiam ser usadas para estocar. Acima de tudo, era a espada que servia como insígnia do chefe, proclamando sua autoridade na sociedade e sua destreza em combate. Sob o governo do sexto rei de Roma, Sérvio Túlio, foi iniciada uma grande reforma militar que reorganizou o Estado exclusivamente para a guerra. Iniciou-se, então, a criação de um exército de cidadãos, o que incentivou os romanos a se armarem. Um censo de todos os cidadãos, homens adultos, registrou o valor de suas propriedades e os dividiu, conforme esse valor, em 5 classes econômicas. Capítulo 2. Reformas republicanas e a legião manipular. Os soldados cidadãos de primeira classe, os mais ricos, lutavam equipados com o conjunto completo de armadura típico de um hoplita. Um capacete, couraça de 2 peças e grevas, todos de bronze. Eles também carregavam o clipeus, um escudo redondo em forma de tigela. Nesse novo estilo de guerra, baseado em lança e escudo, a arma principal dos cidadãos abastados era a longa lança de estocada. Os homens da segunda classe eram equipados de forma semelhante aos da primeira, mas não se esperava que fornecessem uma couraça completa. Eles também não usavam o escudo clipeus. Em vez disso, eram equipados com o escudo oblongo scutum, que era mais barato e oferecia melhor proteção para o torso e as pernas. Além disso, com o scutum, um soldado podia tanto se defender quanto atacar, aparando golpes e também golpeando com a sua saliência metálica central. Os cidadãos menos abastados não tinham nada tão elaborado quanto as couraças de bronze ou de linho que os mais ricos vestiam. Ainda assim, aqueles que podiam custear adquiriam uma pequena placa peitoral de bronze para compensar a falta de armadura. Esses soldados usavam o scutum oval em vez do clipeus redondo. A 4ª e a 5ª classes formavam o degrau mais baixo do sistema serviano. Os soldados dessas classes lutavam equipados como tropas de escaramuça, hostes ligeiros e pouco mais. Esperava-se que os soldados de 4ª classe tivessem um escudo oblongo, lança, dardo e espada, enquanto os soldados de 5ª classe muitas vezes não tinham nada além de fundas e pedras, salvo quando, ocasionalmente, algum soldado juntava dinheiro suficiente para se equipar com um dardo. O fim da monarquia abriu caminho para a República Romana.
Sob a República, o antigo sistema serviano seria desenvolvido ainda mais em uma sociedade na qual os cidadãos eram obrigados a defender suas propriedades, contribuindo com serviço militar. Em termos de equipamento, o soldado romano desse período ainda era fortemente influenciado pelos padrões gregos, usando capacetes, peitorais e grevas de bronze. Suas armas mais comuns eram lanças, espadas e adagas. O século IV a.C. trouxe aos romanos uma amarga lição de humilhação. Sua derrota para os gauleses no rio Alha, em 390 a.C., levou ao saque e possível destruição da cidade, não fosse pela intervenção do lendário Marco Fúrio Camilo. Derrotas posteriores para os samnitas forçaram Roma a repensar sua estratégia. Após o desastre nas Forcas Caudinas em 321 a.C., o exército romano implementou as reformas de Camilo, abandonando sua falange rígida em favor de um sistema de manípulos. A legião foi dividida em vários blocos espaçados para aumentar a mobilidade. O novo legionário, assim como seu equivalente hoplita, era excelente no combate corpo a corpo, mas agora a legião tinha muito mais liberdade de movimento e flexibilidade na nova formação. A primeira linha da legião era composta pelos manípulos de Hastati. Esses soldados eram de poucos recursos e não usavam armadura, exceto por um capacete de bronze e uma pequena placa peitoral. Eles carregavam um escutum e duas lanças de arremesso, pila, uma pesada e outra mais leve, além de uma espada curta para estocadas. A segunda linha consistia nos manípulos de príncipes, homens no auge de suas carreiras, relativamente abastados e capazes de arcar com um bom equipamento. Eles estavam armados com duas pilas pesadas e uma espada, usada depois que suas lanças eram lançadas. Normalmente, levavam um escutum, fosse no estilo oval ou retangular, e usavam capacetes de bronze, muitas vezes com penas fixadas no topo para parecerem mais altos. Os príncipes vestiam armaduras pesadas, geralmente de cota de malha, que ofereciam boa proteção sem prejudicar a mobilidade. A terceira linha era composta pelos homens mais velhos e experientes, os manípulos de Triarii. Muitos Triarii eram veteranos endurecidos em batalha. Eles às vezes usavam um capacete distinto do tipo etrusco-coríntio, geralmente adornado com plumas verticais e uma crista de crina de cavalo. Vestiam uma longa cota de malha de ferro e uma greva de bronze de estilo itálico presa à perna esquerda. Embora muitos Triarii usassem um par de grevas, também carregavam um escutum e uma lança longa de estocada, ou asta, com uma grande ponta de ferro encaixada e uma ponteira de bronze na extremidade inferior. Os itens-chave de seu equipamento eram o gládio, uma espada curta de estocada, e uma adaga, o pugio. Apesar dos sucessos iniciais do sistema manipular, o período médio da República viu as legiões de Roma serem dizimadas durante as guerras púnicas. Fraquezas táticas e, por fim, escassez de mão de obra evidenciaram a necessidade de buscar um novo contingente de recrutas. Sem chegar ao extremo de recrutar escravos, a melhor alternativa seguinte foi mobilizar a classe mais baixa de cidadãos de Roma. Os proletários, proletarii. Esses cidadãos mais jovens e mais pobres passaram a compor a maior parte da infantaria ligeira, os vélites. Tropas ligeiras desse tipo já existiam desde os primórdios de Roma, mas tornaram-se parte essencial dos exércitos romanos nos períodos republicanos inicial, médio e final. Caracterizados pelas peles de lobo sobre seus capacetes, usadas para serem distinguidos à distância, os vélites eram armados com um gládio e um feixe de dardos. Capítulo 3. Reformas de Caio Mário e a profissionalização do exército. Em 107 a.C., um general e estadista chamado Caio Mário implementou um novo conjunto de reformas com o objetivo de revitalizar o exército romano, que vinha tendo dificuldade
em acompanhar as demandas de um império em expansão. As reformas marianas de Mário criaram um exército permanente e profissional, substituindo o sistema baseado em propriedade por soldos regulares e assegurando aos soldados, após o término do serviço, o direito à cidadania plena e à propriedade de terras. A estrutura do exército foi alterada. Em vez de manípulos, ele passou a se organizar em cortes, o que aumentou a flexibilidade e a coesão das unidades. Mais importante, padronizou-se o equipamento e o uniforme, levando ao surgimento do soldado que hoje reconhecemos como o legionário romano típico. O legionário foi equipado com muitos elementos mantidos das tropas pré-marianas, como o pilum, o escutum, o púgio e o gládio. Além disso, usava itens de armadura como o capacete montefortino e a cota de malha. Esses não eram os únicos equipamentos disponíveis a um legionário, mas provavelmente eram os mais comuns. Uma adição importante ao kit do legionário foram as caligae, as sandálias militares com cravos. Elas tinham sola grossa e eram abertas na frente, calçados feitos para durar, protegendo os pés e, ao mesmo tempo, permitindo flexibilidade e liberdade de movimento. Capítulo 4. Reformas de Augusto e o exército do Principado. Após as guerras civis do fim da República, Caio Otávio emergiu como César Augusto, o primeiro imperador de Roma. Augusto reduziu as legiões infladas e oportunistas do período das guerras civis, reorganizando o exército em uma força permanente de 28 legiões e iniciando o maior período de expansão territorial de Roma. Ele foi o primeiro líder a estabelecer termos claros de serviço, taxas de pagamento e pensões. As legiões deixaram de ser uma milícia de cidadãos. Ninguém, além de Augusto, tinha o direito de formar novas legiões, que agora lhe deviam lealdade exclusiva. Nessa fase de reformas militares, o equipamento foi novamente centralizado. Um desenvolvimento importante no início do Principado, período imperial inicial, foi a clara distinção da identidade militar por meio de cinturões, o balteus e o cingulum, que identificavam o indivíduo como um soldado. Muitas coortes ainda estavam equipadas com cotas de malha semelhantes às tropas do final da República. No entanto, os capacetes do tipo Montefortino e do tipo Culus começaram a ser gradualmente substituídos, à medida que os legionários passaram a usar modelos mais elaborados de estilo gálico e itálico. Esses capacetes apresentavam protetores de orelha e bochecheiras articuladas, cobrindo a maior parte possível do rosto, sem restringir a respiração, a visão ou a capacidade de gritar comandos do soldado. No primeiro século d.C., o legionário passou a ostentar aquela que é agora sua aparência mais conhecida. Foi adotada a armadura segmentada, composta de faixas circulares de metal presas a tiras internas de couro, conhecida hoje como lorica segmentata. Essa armadura era virtualmente impenetrável às armas da antiguidade. Além disso, o escutum legionário evoluiu dos escudos ovais oblongos da era republicana para um formato retangular, menor e mais leve. Por baixo da armadura, os soldados vestiam uma túnica de manga curta, na altura dos joelhos. Em períodos de frio, túnicas de manga longa, calças, meias e botas com cadarço eram comumente usadas. Na época do imperador Adriano, o território romano se estendia por quase toda a Europa, Mediterrâneo, Anatólia e Levante. Tendo alcançado sua máxima expansão, o Império começou a adotar uma postura mais defensiva, usando suas legiões como tropas de guarnição. Dada a distância entre as províncias, era natural que as culturas locais influenciassem as vestimentas e os uniformes dos legionários em cada região. Por exemplo, soldados servindo na fronteira da Britânia apresentavam uma aparência diferente daqueles na Itália, na Grécia ou nas províncias orientais. Capítulo 5.
Crise do terceiro século e mudanças no exército. Após o colapso da dinastia dos Severos, em 235 d.C., o Império mergulhou em 50 anos de caos e guerras civis. Também durante esse período, o vestuário e o equipamento militar mudaram novamente, pois o processo organizado do início do Principado havia desmoronado diante da necessidade constante de novas tropas. Por volta do século III, o tradicional capacete de estilo itálico e gálico havia desaparecido. Em seu lugar, os legionários passaram a usar um capacete mais pesado, de peça única. Esses capacetes ofereciam excelente proteção para a cabeça e o pescoço, mas as bochecheiras restringiam a visão periférica e não possuíam aberturas para os ouvidos. A cota de malha dos soldados passou a ter mangas que se estendiam até os cotovelos. Notadamente, os legionários agora usavam calças compridas, meias e calçados fechados conhecidos como carbatina. Os legionários utilizavam um pilum de ponta pesada, um pugio e um escutum, e o gládio foi substituído pela espata, uma espada longa que ainda era usada para estocadas, mas também permitia golpes de corte. Mais tarde, os legionários passaram a portar um escudo oval ligeiramente côncavo, que começou a substituir o escutum durante o século III. Esses escudos ovais eram feitos de tábuas de madeira, com barras de reforço e bordas de couro cru costuradas. Os soldados brandiam a espata, e suas espadas maiores, apesar do comprimento, ainda eram armas adequadas tanto para cortar quanto para perfurar. Apesar da troca do gládio pela espata, esses legionários continuaram a levar um púgio. Sua cota de malha curta era usada sobre uma túnica acolchoada. O capacete de ferro, uma peça bem mais simples, era composto de muitas pequenas seções rebitadas juntas. Capacetes assim tornaram-se comuns, pois eram mais baratos e mais fáceis de produzir. Desde o século II d.C., uma classe importante de pessoas vinha se estabelecendo dentro da sociedade romana: os bárbaros. Eram povos que existiam fora da percepção romana de civilização e cultura. Povos tribais originários de regiões da Europa, além das fronteiras do Império. Desde o início do Principado, muitos bárbaros serviram ao Império como tropas auxiliares. Mas após a crise do século III, eles começaram a se fixar de forma mais permanente dentro do Império, transformando seu papel no exército romano. Para aliviar os problemas de recrutamento, muitos bárbaros passaram a ser alistados diretamente no exército, servindo sob oficiais romanos. Soldados ilírios formaram o núcleo dos exércitos romanos no caótico século III. Eles usavam armaduras de escamas de bronze e estavam armados com uma lancea, uma lança relativamente leve que podia ser arremessada instantes antes do combate corporal ou então usada na luta corpo a corpo. Seus escudos eram grandes e ovais, curvados, feitos de pranchas de madeira cobertas e guarnecidas com couro. Cada um possuía um umbo, proteção central, oco de ferro, cobrindo o punho central. Capítulo 6. Reformas de Diocleciano e o exército tardio. Sob o imperador Diocleciano, a crise do século III finalmente chegou ao fim. Para estabilizar o império, Diocleciano instituiu uma ampla série de reformas. Entre elas estava a reintrodução da conscrição anual sistemática de cidadãos romanos, algo que não ocorria desde os tempos da República. Além disso, houve uma reestruturação das forças armadas, dividindo o exército em duas divisões: guardas de fronteira, ou limitanei, e forças móveis, ou comitatenses. Os soldados seriam equipados especificamente de acordo com as funções exigidas por sua divisão. A padronização rígida de uniformes foi deixada de lado, substituída por um auxílio em dinheiro para vestimenta. Ou seja, os próprios soldados precisavam providenciar parte de seu equipamento pessoal conforme as necessidades.
Os limitanei, responsáveis por guarnecer os postos avançados e guarnições nas fronteiras do império, variavam de jovens recrutas a veteranos idosos. Eram equipados de forma leve em comparação com seus equivalentes móveis. Usavam um capacete do tipo Berkassovo e pouco mais em termos de armadura. Carregavam um escudo oval, uma lança, uma pequena faca de caça e um dardo, plumbata. Já os comitatenses geralmente eram mais bem armados e treinados do que os limitanei, servindo como respondentes rápidos a ameaças externas ao império. Eles usavam um capacete de crista, ridge helmet, com protetores para as bochechas, porém sem proteção para o nariz ou pescoço. O capacete também ostentava uma pluma vermelha, feita de crina de cavalo endurecida. Vestiam cotas de malha com mangas até os cotovelos e com uma extensão inferior que protegia as coxas. Por baixo, usavam uma túnica de mangas compridas e calçados de couro. Empunhavam uma espada e tinham como arma principal a lancéia, uma lança leve o suficiente para ser lançada imediatamente antes do impacto inicial com o inimigo. Os palatini eram a elite do exército romano tardio. Embora atuassem de forma semelhante aos comitatenses, essas tropas de elite tinham precedência sobre ambos os comitatenses e os limitanei. A especialização dos palatini os tornava muito requisitados pelos comandantes militares romanos. Eles usavam uma versão do capacete de crista adornada com plumas, geralmente de crina de cavalo endurecida, e combinavam as cores de seus escudos para facilitar a identificação das unidades. Assim como os comitatenses carregavam tanto uma lança quanto uma espada. Capítulo 7. Continuação sob o Império Bizantino. Embora Roma caísse no século V, a evolução das unidades romanas continuaria por quase 1000 anos sob o Império Bizantino.